Quero dar as boas-vindas à equipe do HC Criança. Nós somos parte da rede do apoio espiritual e somos gratos a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui, né, terminando mais um ano, esse ano de 2020, que foi um ano atípico, né, que nós tivemos experiências diferentes, mas podemos reconhecer, né, a mão de Deus sobre nós. Podemos dizer Ebenezer, né, até aqui o Senhor nos sustentou. E nós queremos realmente reconhecer, né, a equipe de médicos, a equipe de enfermeiros que estiveram aí dispondo do seu tempo, das suas vidas, né, do seu conhecimento, das suas profissões, para realmente estar atuando aí no HC Criança, em toda a parte do hospital. E nós agradecemos cada um também da rede de apoio que pôde estar aqui, que dispôs desse tempo, né, para estar aqui conosco, refletindo, podendo ouvir um pouco mais a palavra de Deus, e nesse momento de realmente uma reflexão conjunta, né, que para nós também tem sido muito edificante. E nós agradecemos também a Deus porque temos essa ferramenta, embora nós não pudemos fazer visitas, né, presencialmente, mas tivemos aqui um contato com algumas pessoas, tivemos tempos de oração aí pelo HC Criança, especialmente, né, cada setor teve uma equipe e esteve entrando nas salas, mas tendo esse tempo de oração, e isso foi muito importante. E eu gostaria de convidar agora que vocês orassem, fizessem oração comigo, por esse tempo, né, agradecendo a Deus por esse ano, por tudo que Ele nos proporcionou, embora foi realmente algumas experiências difíceis para alguns, desafiadoras, mas a gente também entende que o momento de crise é um trampolim para um nível melhor, né? Um nível mais alto que talvez nós nunca iríamos enfrentar se a gente não passasse por esse momento de crise. E agradecer pelo ano que a gente está aí para reiniciar, né? Que vai ser um ano tremendo, a gente crê nisso, como o pastor John falou. E a gente realmente espera, né? Natal é renascimento, é esperança, e nós temos essa esperança, né? Que o ano que vem vai ser um ano de muitas vitórias, muitas conquistas e muitas experiências para cada um de nós. Amém? Então vamos orar. Meu Deus, nós te damos graças, Senhor, porque a sua mão poderosa esteve sobre nós nesse ano. Nós reconhecemos isso. Eu creio que cada um aqui tem motivos para agradecer ao Senhor, porque a cada manhã a sua misericórdia, a sua bondade tem se renovado sobre as nossas vidas, Pai. Cada um de nós podemos declarar que somos, Pai querido, privilegiados pelo cuidado do Senhor, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós como filhos individualmente, cada um. O Senhor olha para cada um de nós, meu Pai. Obrigada por este ano, por tudo que o Senhor nos proporcionou, por cada pessoa dessa equipe que tem disposto do seu tempo, pela liderança dessa equipe, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela equipe médica ali do HC Criança. Obrigada pela equipe de enfermagem, por cada setor que compõe ali, Deus, esses andares e que de uma forma ou de outra contribuíram para que neste ano essas pessoas fossem supridas de alguma forma. Nós te damos graças por cada criança, da mais nova à mais velha, que está ali internada, pelos seus familiares, Pai, que estão junto ali. Nós te damos graças, Senhor, e entendemos que a cada dia o Senhor tem envolvido essas vidas com o seu amor. E queremos pedir que o Senhor continue sustentando essas vidas, cada criança, cada familiar, esteja renovando as suas forças, a sua fé, a sua esperança, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este ano que nós estamos terminando aqui, Deus. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada por esse ano que nós esperamos, Pai, e que nós cremos que o Senhor vai estar continuando na direção de todas as coisas, em cada detalhe. O Senhor vai estar dando direção para a equipe, para aqueles que dirigem, que estão à frente desse ministério. Vai estar dando sabedoria, estratégias, Pai, pela Tua graça. Nós cremos, Deus, realmente cremos naquilo que o Senhor tem para nós. Te damos toda a honra e toda a glória. Entregamos a Ti ainda esta noite a reflexão que nós teremos com o pastor Itamar.
Que o Senhor fale aos nossos corações, fale com a tua graça, Pai, nos traga a palavra que está no teu coração. Revela a nós, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Lindalva. É uma alegria estarmos aqui. Nós estamos preparando algo para esse final de ano e também declarando aí que esse próximo ano, 2021, Deus vai fazer grandes coisas. Como a Lindalva falou, né? Às vezes as dificuldades, elas nos forjam, nos preparam para algo melhor. É a nossa expectativa para esse ano, que vai vir, 2021, mas nós temos que gerar em nosso coração essa expectativa. Eu aprendi uma coisa que é interessante, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nós podemos olhar pela forma pessimista ou pela forma otimista. Eu quero trazer vocês a uma reflexão para justamente levar você adiante das circunstâncias, por mais que as coisas ao nosso redor estejam mostrando ao contrário, mostrando que as coisas, entre aspas, vão mal, mas que na nossa perspectiva seja focar no altar, na palavra de Deus, e ali nós trazermos realmente a esperança, não só em nosso coração, mas no coração das pessoas que, inclusive, que está aqui nos assistindo, né? Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Mais uma vez, eu quero declarar esse momento, um momento de bênção na vida de quem está assistindo, daqueles que estão, às vezes, com o coração aflito, pedindo uma direção. Deus, me ajuda, Deus, o que eu faço? Mas coloca o seu coração, seus olhos em Deus, que eu tenho certeza que você vai se alimentar espiritualmente e vai se fortalecer. Amém? Eu gostaria de repartir algo com vocês, o que está em 1 Tessalonicenses 5,16. Fala assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como nós falamos aqui, né? Esse ano foi um ano de adversidades, um ano, né, que teve coisas diferentes da nossa rotina, mas eu creio que nós crescemos diante das lutas, dos desertos. Nós demos um jeito, nós queríamos estar aí pessoalmente fazendo essa oração, falando, declarando, mas devido a essa situação, né, desse vírus, nós estamos aqui virtualmente. Estamos aprendemos, evoluímos com isso, porque o que Deus tem para nós e o que Ele tem como missão, isso não para. Não, desde que a missão é de Deus, quando é para levar a palavra dele, para levar o apoio espiritual às pessoas que estão necessitando, não tem nada, não tem vírus, não tem adversidade que vai atrapalhar, porque a obra é dele. Amém? Voltando a esse texto em 1 Tessalonicenses, o que eu queria chamar a atenção aqui, já trazendo para uma reflexão desse ano que passou e para a gente projetarmos o próximo ano, é realmente quem escreveu, em que situação que escreveu. Aqui nós vemos Paulo, né? O apóstolo Paulo, um homem que escreveu mais de 13 cartas, as 13 cartas da Bíblia, foi um dos que mais escreveu cartas na Bíblia. Mas esse homem, ele não andou diretamente com Jesus. Mas em um período da vida dele, o nome dele se chamava Saulo de Tarso. Ele, um homem cheio de si, cheio da sua rotina, religioso, né? Um homem que tinha uma tradução judaica, todo dentro dos seus afazeres. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir alguns cristãos. Em determinado momento, esse Saulo, ele foi impactado por uma nuvem de poeira que não só te derrubou do cavalo, como cegou. A tua visão natural, ela foi fechada. Ele ficou 3 dias sem enxergar. É nesse ponto que eu queria falar com vocês. É nessa situação que nós nos colocamos como Saulo e saímos como Paulo dessa ministração, para nos literalmente agirmos como esse homem de fé agiu, e a reação dele diante da circunstância.
Nós passamos por um período, literalmente, agora de aflição. Você imagina Paulo aqui, o Saulo, né? Quando ele foi impactado por uma nuvem de areia, ficou cego. Toda a sua prepotência, às vezes a tua arrogância, os seus afazeres, nada disso valeu a pena. Naquele momento foi interrompido devido a uma circunstância adversa. E nós muitas vezes, nós vemos esse ano, nós fomos interrompidos nas nossas rotinas, tiraram de repente o nosso chão, muitos ficaram desempregados, outros tiveram que adaptar os seus trabalhos dentro das suas casas, e aí foi cada um se virando como pôde. E literalmente a nossa base foi desajustada. Quando nós temos um Deus para quem ainda recorrer, amém por isso, mas e aqueles que não têm? Ficaram perdidos, sem uma palavra de conforto, muitos foram até ao extremo. E hoje a gente tem essa perspectiva cristã, né, e até mesmo debaixo da palavra de Deus. Por mais que as circunstâncias venham nos pegar ou nos derrubar do cavalo em determinada rotina nossa, a nossa rotina é interrompida, mas que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas após essa queda. Que às vezes Ele nos leva para o chão, não tira a nossa visão natural. A nossa visão natural geralmente é fechada, para que a espiritual seja aberta. Paulo, ele passou 3 dias. Eu não sei qual que é o período, às vezes a gente está nesse período aí de muito tempo, né, de 6, 7 meses aí, nessa pandemia, mas Paulo passou 3 dias. 3 dias sem enxergar. 3 dias sendo quebrado sua alma, toda aquela arrogância, toda aquela prepotência dele foi quebrada. Mas uma coisa Deus estava fazendo na vida dele, estava desligando ele do natural para ligar ele no espiritual. Então, quando vem as adversidades, às vezes as lutas, a gente vê um propósito nessa situação. E eu quero trazer aqui uma situação interessante, só para fazer um paralelo, de que esse ano foi um ano até, fora a epidemia, foi um ano de pouca chuva. Né? E eu vou só citar algo aqui que aconteceu interessante. Meu pai tem uma chácara, né? E eu ganhei uma época uma muda de marmelo preto. Eu nunca vi isso, nem marmelo normal não tinha visto, mas preto, né? E eu tô curioso para ver como é isso aí. E esse pé de marmelo não dava frutos. Ele não dava. Aí esse ano foi um ano que não tinha, né? Foi escasso de água, faltou água lá, inclusive para irrigação. Mas esse marmelo nos surpreendeu. E ele estava ameaçado de ser arrancado. Meu pai falou, vou arrancar esse pé de marmelo, muito bonito, tá frondoso tudo, né? Mas ele não produz frutos, vamos arrancar. Eu falei para ele, não, espera só esse ano. Isso foi o começo desse ano. E aí veio essa seca, por incrível que pareça, nessa rio baixo da média, aparecendo as pedras do fundo, essa árvore começou a dar seus frutos. E ali Deus falou ao meu coração que tudo tem um porquê. Que o Senhor, às vezes, Ele prepara algo para nos projetarmos para bons frutos. E hoje à tarde eu passei lá, eu dei uma olhada, eu fiquei olhando aqueles frutos, e ainda tá um verde ainda, né? Eu quero ver se vai ficar preto mesmo, mas eu comecei a ser ministrado por Deus ali. Que quando Ele está no controle das coisas, muitas vezes, nós olhamos a seca e não olhamos os frutos. Como a Lindalva falou, a gente olhar a nossa perspectiva é olhar aquilo que Deus tem feito de bom e o que vai fazer de bom. A nossa fonte de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. O que a Bíblia fala para nós é uma verdade, porque ela foi escrita pelo nosso Criador. E se Ele está no controle de tudo, nada acontece sem a permissão dEle, por que eu vou ficar angustiado? Por que a minha alma vai temer? O salmista, ele lá no Salmos 42, ele fala, ó minha alma, porque está batida, né? E o salmista, ele literalmente, ele fala do momento que ele estava, mas ele chama a reflexão da alma dele, que é os desejos do coração dele, para a palavra de Deus e para o Deus vivo que ele estava servindo. E ele fala, aquieta minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós mudamos a nossa perspectiva de todo o que passou de negativo e nós nos projetamos positivamente para um próximo ano. É hora de fazer um check-up. Paulo aqui fala assim, alegrem-se sempre. Esse homem, Saulo, né? Até então era Saulo, quando ele passou por esses 3 dias, é difícil entender ele falando para se alegrar. Porque ele literalmente, ele se converteu,
Ele começou a ter uma experiência com Jesus, teve um encontro com Jesus. Os olhos espirituais dele abriram diante daquela circunstância, diante daquele tratamento em 3 dias. Mas só que ele começou um nível maior. E é um nível que levou ele a grandes lutas. Ele foi apedrejado, foi picado por cobra, sofreu naufrágio, foi chicoteado. E sabendo que ele estava a caminho de ser martirizado, ele estava a caminho de Roma para ser morto, ele não perdeu o foco dele. Eu quero falar uma coisa para vocês, que a luta não pode sequer nos abater. Ela pode sim, às vezes, fazer com que a gente se curve, mas não que a gente seja abatido. Às vezes esse momento de se curvar é momento de se humilhar e buscar o chão, igual Paulo buscou, para que ele possa se levantar como um verdadeiro homem, ou você, uma mulher de Deus, e ter fé que grandes coisas vão acontecer. A expectativa de todos aqueles que crêem na palavra de Deus é essa. Se eu crer só no pessimismo, nas coisas negativas, nas coisas, olha, tá morrendo, tá... Se eu crer nisso, eu não vou crer na vida. Eu vou parar de olhar a vida e vou olhar para a morte. Então, a intenção aqui nossa, como apoio espiritual, é te chamar para você ter esse encontro espiritual e que seus olhos espirituais, literalmente, sejam abertos esse próximo ano. Aqui, Paulo fala, alegre-se. E ele era um homem que passou por torturas, prisões. Ele fala, orem continuamente, porque a oração, lá em Mateus 6,6, que é a conversa, como foi... a oração é o diálogo entre nós e os céus. E Mateus 18 fala que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, e aquilo que nós desligamos aqui é desligado no céu. Então, quando Jesus ele ensina a orar, porque Jesus praticava isso, ele queria o quê? A nossa oração, a nossa entrega. Orar continuamente é a conversa com Deus. É você entrar no teu quarto, é você, às vezes, na tua angústia, ou aquele momento, você falar, Senhor, eu não consigo orar, mas eu quero bater um dedinho de prosa com o Senhor. E Deus, ele na sua misericórdia, ele vai nos escutar. Ele vai agir no tempo dele, da forma dele, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. De repente, nós estamos naquele período dos 3 dias de Saulo, até ele se tornar Paulo. Mas na hora que os olhos dele se abriram depois, que Ananias orou por ele, e os olhos dele se abriram, ele acordou, ele viu o mundo de outra forma. Aquele mundo não mais pertencia a ele, e sim algo no sobrenatural, algo no reino espiritual. Ele já viu que ele era um cidadão dos céus. E por mais que nesse momento onde a gente está vivendo, a gente possa enfrentar lutas físicas, lutas com enfermidades, mas nós temos que ter essa identidade, que nós temos um Deus vivo e que o nosso espírito está ligado com o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala que orem continuamente, dê graça em todo o tempo, mas não apaguem o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é conectado ao nosso espírito. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ser elevado, como a Lindalva falou, a níveis mais altos. Dores, pode vir enfermidades, pode vir o que for, mas nós não seremos derrotados, porque nós servimos a um Deus vivo. Amém? Não tratem com desprezo as profecias, a palavra, aquilo que Deus escreveu, já deixou escrito para nós, é uma carta de pai para filho. É a escritura, é aquilo que o pai deixa, a herança. Quando um pai vai lá, faz no cartório as suas escrituras, olha, eu vou deixar aqui uma herança aos meus filhos. E a maior herança que ele deixou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Que através dele nós não conseguimos acesso ao Pai. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele chama para ele a responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, eu sou o caminho, faça o que eu fiz. Ore por cura, ore pelos enfermos. Ajudem aqueles que estão ao meio do caminho, necessitados. Estendam a mão sobre os necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Jesus, ele fez isso, ele nos ensinou isso. E Paulo, como ele fala, não desprezeis as profecias, a palavra, aquilo que Deus tem deixado para nós. A maior lição que Deus deixou aqui é justamente que amar ele sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui por amor. Como nós queríamos estar olhando nos seus olhos nesse momento, ver a carinha de vocês e estar orando por vocês pessoalmente.
Mas eu creio que essa palavra, de todos aqui, todos os nossos irmãos reunidos, de todas as religiões, nós estamos aqui servindo, sem crença, sem bandeira de igreja, mas trazendo sim a intenção de apoiá-lo na parte espiritual, mas que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui seja um marco em sua vida, que você possa ter essa conexão com Deus. E pode vir luta, pode vir o que for, você vai ter certeza que você é uma filha ou um filho de Deus e você vai sair fortalecido. Lembre-se de Saulo quando caiu do cavalo, que ficou cego durante 3 dias. Quando os olhos dele se abriram com uma realidade muito maior, algo que ele começou a ver que era algo espiritual. Ele teve um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus no teu secreto. Lá em Mateus, que eu falei, 6,6, um pouco antes da oração do Pai Nosso, ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que está em secreto, que o teu Pai te responderá. Amém? Depois fala assim, que o próprio Deus da paz, que santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso desejo como rede de apoio espiritual, é que vocês se fortaleçam espiritualmente e vocês possam ter certeza que nós temos um Pai que não nos abandona, um Pai que está sempre de olho, um Pai que envia anjos, pode ser pessoas, médicos profissionais, que são já um milagre de Deus na nossa vida, né? Você pode falar um amém aí? Esses profissionais que estão nos hospitais, correndo, se doando ali, chorando às vezes no secreto deles, eles estão sendo anjos na vida de vocês. Valorizem a cada um como literalmente sendo enviados de Deus para que o teu milagre possa ocorrer. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que literalmente a nossa intenção aqui é que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês a uma nova visão. Que os olhos espirituais sejam abertos, e os seus ouvidos espirituais também. Deus abençoe e até a próxima. E um feliz 2021 e que vai ser de muita vitória. Amém? Obrigada, Itamar. Obrigada, Linda. É interessante que a impressão que dá é que nós não temos nada para agradecer em 2020, né? Foram tantos problemas, tantas dificuldades em todos os sentidos. Mas se a gente for observar, nós temos muito que agradecer, sim, pelo seguinte: no ano que se inicia, vamos primeiramente voltar o nosso olhar para o ano que está findando, agradecendo a Deus por sua sublime bondade e compassiva misericórdia. Se a gente for parar para pensar quanta misericórdia nós temos recebido, não só ao longo do ano, mas ao longo das nossas vidas, né? Pai, tivemos durante o ano inúmeras oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento, porque é assim que a gente tem que olhar esse ano difícil que nós estamos passando. E reconhecemos não merecer tamanha alegria, porque se a gente encara todas essas dificuldades como aprendizado, como aperfeiçoamento, como oportunidade, então é uma alegria a gente ter tido essa oportunidade de participar de tudo isso. As sementes que plantamos durante o ano com timidez, sabemos que receberam de ti os cuidados, os carinhos de luz, a tua bondade, o teu amor, para que essas pudessem germinar e crescer, florescer e frutificar em chuvas de plena vida. Então, tudo isso que tem nos acontecido durante o ano são oportunidades que aparecem para que a gente coloque em prática os nossos dons, os nossos talentos em benefício do próximo, em benefício de nós mesmos. Depositamos aos teus pés esses frutos e voltamos nosso olhar para o ano que se inicia, elevando os nossos pensamentos
e sentimentos ao teu magnânimo amor para a nossa singela tarefa de assistência fraterna aos hospitais. Porque tudo isso que nós fazemos é singelo realmente. E nós precisamos do apoio, do amparo de Deus para darmos continuidade a essas tarefas, mesmo à distância. A gente fala muito sobre não poder estar presencialmente, mas nós estamos presentes, sim. Nós podemos sentir o amor, podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, nos inspirando, nos mostrando caminhos, nos mostrando soluções, mostrando luz para que a gente possa levar essa fraternidade, esse carinho a todos aqueles que necessitam. Elevando em silêncio uma oração a todos que se dedicam, oferecendo o seu tempo com amor aos irmãos em sofrimentos, nas diversas unidades que compõem os hospitais e que necessitam do teu olhar misericordioso. Que possamos ter força de decisão para buscar-te a companhia inovidável, na certeza de que estarás conosco ao secar as lágrimas de um irmão em sofrimento, no sorriso de uma criancinha ao lado de uma mãe angustiada, de um enfermo abatido e seus familiares, nas inseguranças e incertezas de um profissional que muitas vezes se sente perdido sem saber que caminho tomar, aos laboratórios de análises clínicas que torcem para serem portadores de boas notícias, ao pessoal da Copa Cozinha, equipe de limpeza, segurança, portarias, administração, etc. São tantos lugares, Pai. Pai, os hospitais são pequenas cidades criadas para cuidar do próximo, que são teus filhos em sofrimento. Que através da oração, que é nossa ligação com o alto, possamos sentir-nos agasalhados por tua divina presença. Agradecendo-vos por tudo de bom recebido no ano que passou e pedindo sua proteção por esse que se inicia, unidos em um só coração, um só sentimento, num só querer, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, em missão redentora de toda a humanidade. Fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus e dissemos: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, gente, por esse momento único, por esse momento de vibração, de união, que estamos todos juntos em oração, em espíritos, unidos a Deus, a Jesus, sem credo. Olha que lindo. Todos filhos do mesmo Pai, orando por um mundo melhor, para que 2021 venha realmente carregado de muita luz, de muita paz, de muita saúde, e que possamos todos continuarmos juntos, trabalhando, crescendo, levando a sementinha de Jesus, como dizia a nossa amada Amanda, em todos os lugares por onde passamos, para que ela possa florescer, frutificar em bênçãos de amor e paz. Obrigada a todos, um feliz ano novo para todos nós e para todo o hospital. Amém.